A graça e a paz do Senhor Jesus, povo livre, povo abençoado, povo de Deus. Como vocês estão? Tudo bem? Hoje eu quero trazer aqui uma mensagem e antes de eu ler o texto, eu quero pedir que você aí nos ajude, dando aí o seu like, dê o seu like, faça a sua inscrição, ative o sininho também, para que você seja notificado quando você receber outras mensagens, quando nós postarmos outras mensagens como essa, ok? Então, dito isso, eu quero trazer aqui uma mensagem que se encontra no Evangelho. O texto nós vamos ler, Mateus capítulo 16, versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Até o versículo 19. Eu quero aqui trazer para você o texto que nós lemos aqui, o texto em apreço. Ele vai nos mostrar um questionamento de Jesus aos seus discípulos. Esse questionamento era sobre quem ele era. E essa é uma questão que ainda é erroneamente respondida por muitos que se dizem cristãos, pela maioria da cristandade. Muitos ainda não entendem ou não compreendem quem é Jesus, a pessoa de Jesus, o ser de Jesus e muito menos o que é a igreja. Eu quero trazer alguns pontos relevantes aqui nesse texto para clarear a nossa mente ou renovar o nosso entendimento. Primeiro, vamos dizer aqui, a primeira lição desse texto está no versículo 14, quando Jesus aqui ouve a resposta do discípulo quando ele questiona sobre quem era o Filho do Homem, quem era ele, o Filho do Homem. E os discípulos respondem que as pessoas estavam dizendo que era João Batista, era Elias ou era um dos profetas. Então, o primeiro entendimento é que o mundo ele não conhece a Jesus. Veja só, as pessoas, a sociedade lá no meio judaico, eles não sabiam quem era Jesus. Eles diziam erroneamente, até mesmo os religiosos, eles não conheciam Jesus. Então, o entendimento é esse, é que o mundo ele não conhece a Jesus. O apóstolo João, no seu evangelho, no capítulo 1, logo no capítulo 1, no versículo 10, ele diz que aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por ele, ou através dele, mas o mundo não o conheceu. É bem claro os textos bíblicos quando falam a respeito de conhecer ao Senhor, que quando ele veio aqui na terra, as pessoas não conheceram, o mundo não conheceu. Agora, por que o mundo não conhece a Jesus? Porque o mundo está morto. João também escreve na sua primeira carta, no capítulo 5, que o mundo jaz no maligno. Então, o primeiro ponto é esse: o mundo não conhece a Jesus, não conhece ao Senhor porque está morto. As pessoas elas estão espiritualmente mortas. As pessoas estão sob o poder de Satanás, cegas, sem entendimento, e precisam da luz do Evangelho. Um segundo ponto relevante aqui é no versículo 16, que é o ponto central desse texto. Quando o Senhor diz, a respeito ainda do questionamento, ele pergunta diretamente para os discípulos, para os seus 12, e pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? Se o mundo está dizendo isso, que eu sou Elias, que eu sou um profeta, mas vocês, eu quero saber de vocês, meus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E aí a resposta de Pedro: tu és o Cristo,
Ou seja, tu és ungido, filho do Deus vivo. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo é: Senhor, tu és aquele que os profetas profetizaram, falaram que viria. Tu és o Messias, tu és o ungido. A palavra Cristo significa ungido, o filho do Deus vivo. Então, a grande verdade e alegria para nossos corações é que Jesus se revelou aos seus. Pedro aqui representa a igreja, né? Deus se revelando aos seus filhos, se revelando aos seus escolhidos. O Filho do Deus vivo, a revelação de Deus, o Pai para nós. E esse ponto é importante porque Pedro, ele dá essa resposta e Jesus afirma: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaste, mas foi o Espírito. Sabe, é com grande alegria que eu digo isso, que Deus, na sua misericórdia e graça, se revelou a nós. A palavra de Deus diz, o próprio apóstolo João, no seu evangelho, no capítulo 6, ele vai falar sobre isso. Cristo afirmando lá que ninguém vem a ele se pelo Pai não for enviado. Em outras palavras, ninguém conhece a Deus, ninguém conhece a Cristo se Deus, o Pai, não revelar a Cristo a essa pessoa. Isso é motivo de alegria, de louvarmos ao Senhor, porque Ele tem se revelado a nós, aos pequeninos. Outro ponto relevante desse texto se encontra no versículo 18, quando o Senhor aqui diz: também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Algumas lições nós tiramos daqui. Primeiro, aqui está o fundamento da igreja. O fundamento da igreja. Entenda aqui o jogo de palavras. O Senhor Jesus diz: tu és Pedro. Quando ele fala tu és Pedro, a palavra Pedro é Petros, que significa uma rocha pequena, um pedaço de rocha. E quando ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Cristo está apontando para si, dizendo: sobre esta pedra. E a palavra agora aqui, pedra, no original, no grego, é Petra, diferente de Petros. E Petra significa uma rocha, ou seja, uma rocha maior, grande. Então, o que o Senhor está dizendo é: eu sou o fundamento da igreja. E vocês são pequenas pedras que serão edificadas sobre mim. Então, o fundamento da igreja está na confissão de Pedro. Jesus Cristo, o Senhor, Ele é a pedra angular. Ele é a base, Ele é o fundamento da igreja. E aí, Ele completa esta frase, esse texto, esse versículo, dizendo: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aqui é a vitória da igreja. Jesus aponta para a vitória da igreja. A igreja só é vitoriosa por causa do seu fundamento. Ela diz que as portas do inferno, o Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O inferno aqui é o equivalente lá no grego a Seol, que é o reino dos mortos. As portas é a entrada do Hades. A igreja, o significado aqui é que a igreja de Cristo, ela não ficará à mercê da morte física. A igreja venceu a morte pelo sangue do Cordeiro. A igreja venceu a morte pelo sacrifício de Cristo, pela sua ressurreição. A ressurreição do Senhor Jesus é a garantia da nossa ressurreição. O que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte: vocês não mais morrerão. O poder da morte, do inferno, foi tragado na cruz. Foi anulado. A vitória da igreja, nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. E por último, no versículo 19, o Senhor diz: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Aqui o Senhor está falando a respeito da autoridade da igreja. E quando ele fala da chave do reino do céu, isso representa a autoridade aqui dada a Pedro e consequentemente estendida a todos os cristãos, todos aqueles que creem em Jesus, aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. E essa autoridade, quando ele fala de ligares na terra, está falando a respeito, aqui está se referindo a respeito da pregação ou proclamação do Evangelho. O que Jesus está dizendo é que quando nós anunciamos o Evangelho,
e as pessoas aceitam o Evangelho, aceitam a Cristo como Salvador, elas são desligadas da culpa, da pena e da condenação. E quando elas rejeitam o Evangelho, quando elas rejeitam a mensagem de salvação, elas continuam ligadas ao juízo e à condenação eterna. Essa é a autoridade e o poder que a igreja tem, de levar a mensagem que liberta, que desliga o homem do pecado, que separa o homem do pecado e traz ele para junto do Senhor, ou de deixar ele ligado. A condenação é o juízo de Deus. Ok? Essa é uma síntese que nós trouxemos uma breve mensagem para que venhamos refletir a respeito de quem é o Senhor Jesus, o fundamento, a base da igreja, o Salvador, o ungido de Deus, Filho do Deus vivo, e a igreja como aqueles que são escolhidos pelo Senhor, são salvos pelo Senhor e têm a autoridade para proclamar o Evangelho e já estão, na verdade, com o Senhor e já superaram, ou seja, já venceram a morte pelo sacrifício de Cristo, ok? Obrigado por você ter ficado até o final do vídeo. Que Deus nos ajude a aplicar esta palavra aos nossos corações e até uma próxima oportunidade.